Bruno, como é que faz para avaliar um imóvel? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o intuito desse vídeo é falar um pouquinho sobre o processo de avaliação de um imóvel, o que o corretor precisa fazer para analisar um imóvel de maneira correta e assertiva, para que esse imóvel seja vendido no menor tempo possível e no maior valor de mercado possível. Vamos nessa? Muitas pessoas querem vender ou comprar um imóvel, mas ainda não sabem quais parâmetros você precisa usar para avaliar se esse é um bom ou um mau negócio, né? Na maioria dos casos, vocês precisam analisar diversos fatores, diversas variáveis para que você entenda se aquele é um negócio viável para você ou não. Para realizar uma avaliação de mercado, a gente normalmente no mercado utiliza, os corretores de imóveis principalmente, utilizam um método comparativo de dados de mercado. Esse método a gente pesquisa ofertas do mercado e compara com o imóvel que está sendo analisado para que a gente chegue no preço final, no preço avaliado daquele imóvel. Para esse método comparativo, existem diversas formas de aplicação e de apresentação disso para o cliente. As mais utilizadas, a avaliação verbal, onde o corretor, com base na experiência dele, fala quanto é que vale aquele imóvel com base nas amostras que ele conhece. Existe o estudo de mercado, que é uma análise um pouco mais sistemática, que a gente busca amostras atualizadas do imóvel analisado e a gente consegue fazer um documento para entregar para o cliente mostrando como foi feito esse trabalho. E a outra forma de apresentação desse conteúdo é um parecer técnico de avaliação mercadológica, que é um PITAM, geralmente que os avaliadores de imóveis utilizam esse documento para diversas formas de avaliação, diversos tipos de uso, Você pode utilizar judicialmente em diversos processos. Eu fiz uma simulação aqui de um exemplo de uma casa que está sendo avaliada, Essas são as 3 amostras que a gente encontrou de exemplo, para esse imóvel que está sendo avaliado. São 3 casas. E eu queria chamar a atenção para vocês sobre alguns fatores como a gente faz essa avaliação. Existe um imóvel avaliado e esse imóvel está sendo avaliado com parâmetros semelhantes aos imóveis que estão aqui nas amostras. Então a gente leva em consideração, para que inclua ou não esse imóvel nas amostras, alguns parâmetros, Então a gente leva em consideração a quantidade de cômodos, quantidade de área construída, o tipo de acabamento desse imóvel, se é um imóvel alto padrão, médio padrão, os tipos de materiais que foram inseridos naquele imóvel. Então a gente utiliza esses dados para que você consiga especificar de maneira correta esse imóvel. Essas amostras precisam ter um parâmetro semelhante. A gente não pode pegar, por exemplo, uma casa que tem 180 metros quadrados de terreno, pegar uma casa com o dobro do tamanho de terreno, porque o preço do metro quadrado vai ser muito diferente. Então, esses parâmetros precisam ser analisados antes de você selecionar essas amostras para você incluir no estudo de mercado ou não. Então, a gente utiliza quantidade de cômodos, o tipo de acabamento, o tamanho da área construída e o tamanho do terreno, sendo que a gente precisa analisar, de acordo com as amostras que existem no mercado, quais são as mais próximas daquele imóvel analisado. A gente sabe que no mercado imobiliário existem diversos imóveis no mercado, nenhum é igual ao outro. Então existem imóveis que são muito parecidos, porém sempre tem alguma diferença, ou de tamanho de área construída, ou de tamanho de lote. Então nunca você pode utilizar, por exemplo, meu vizinho tem um lote ou tem uma casa que está sendo vendida, que foi vendida por X, mas eu não sei o tamanho da área construída, eu não sei o tamanho do terreno. Então esses parâmetros precisam ser analisados, não somente a proximidade do imóvel. A proximidade do imóvel é um dos parâmetros. Localização é muito importante nesse processo, porém não é somente isso que vai influenciar no preço final do imóvel. Então o cliente que vai comprar um imóvel, o que ele faz? Ele vai analisar todas as amostras que existem no mercado e vai analisar qual o melhor custo-benefício. Quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar qualquer item, você vai pesquisar quais são aqueles itens, quais são aqueles carros, casas ou qualquer item que você deseja comprar, que tem o melhor custo-benefício, ou seja, o que entrega mais e você vai pagar menos para receber aquilo. Então você precisa analisar todos esses parâmetros antes de definir qual o valor que você pode pagar e qual o valor melhor custo-benefício para aquela ocasião. Então aqui nesse exemplo, a gente tem 3 imóveis, a gente colocou aqui parâmetros semelhantes
principalmente aqui, geralmente quando uma casa é feita em um bairro próximo, né, o tamanho de terreno sempre fica próximo de um do outro. Mas pode ocorrer de alguma casa que não tenha amostras de mesmo tamanho de terreno. Então a gente utiliza amostras semelhantes, ou seja, sejam próximas do tamanho que está sendo analisado. Ou seja, se você tem uma casa de meio lote, a gente vai procurar uma casa que tenha meio lote ou próximo disso. Então a gente analisa todos esses itens. E nesse caso aqui a gente analisou uma casa de 300 mil, que são 3 quartos, 2 banheiros, 2 vagas de garagem, 120 metros quadrados de área construída, 180 metros quadrados de terreno, que seguiu a mesma linha ali, 3 quartos, 2 banheiros, 2 vagas de garagem. Então são imóveis que vocês podem observar que são semelhantes, tá? Esse imóvel é um imóvel fictício, a gente colocou aqui somente para vocês entenderem como é que funciona o processo. Porém, a gente precisa analisar padrão de acabamento, se é o tipo de projeto é parecido ou se não é, se o projeto é mais moderno, se é mais antigo, se existem algumas peculiaridades em relação à localização, se as vias são de fácil acesso, se tem asfalto. Todos esses itens a gente leva em consideração para incluir ou não incluir esse imóvel nas amostras. Porém, nem sempre a gente consegue uma amostra com o mesmo parâmetro e a gente coloca parâmetros semelhantes. Então, o método comparativo de dados de mercado utiliza imóveis semelhantes. Não são iguais, imóveis idênticos ao imóvel avaliado, porém são imóveis que têm características semelhantes. Às vezes as características são individuais, às vezes tem uma quantidade de quartos iguais, o tamanho de lote diferente, o tamanho da área construída diferente, e a gente vai analisando quais são as melhores amostras para se incluir ou não incluir naquele estudo de mercado. Bom, depois da gente analisar todos esses dados, a gente vai compila isso numa planilha e faz uma média simples. A gente vai somar o tamanho, a área construída e vai identificar qual o preço por metro quadrado de cada uma dessas amostras. Então aqui vocês podem observar na casa 1, casa 2 e casa 3, o preço 300 mil, 290 e 270 mil. O preço ali de média está dando em torno de 286, porém vocês vão ver que na amostra que a gente está avaliando, isso pode ser diferente, tá? O preço do metro quadrado, aliás, o tamanho do metro quadrado, você vê que a média de tamanho naquele bairro é em torno de 113 metros quadrados. E o preço por metro quadrado construído fica em torno de 2.599, certo? Então vocês conseguem observar nessa tabela aí que existem, né, casas com tamanhos que são diferentes, porém o preço do metro quadrado vai diretamente ser proporcional ao valor que está sendo vendido aquele imóvel. Então, se o valor do imóvel é maior e o tamanho dela é menor, o preço do metro quadrado aumenta. Se a casa é maior e o preço final que ela está sendo vendida é menor, o preço do metro quadrado vai diminuir, certo? Então, aqui na casa que a gente está fazendo, né, a casa modelo, por exemplo, eu supus aqui uma casa de 100 metros quadrados. A gente sabia que lá no anterior a média estava dando em torno de 113, só que eu quis fazer aqui um modelo específico com uma casa de 100 metros quadrados só para ter uma base comparativa. Utilizando aquela média de preço de metro quadrado que foi utilizado lá atrás, na análise que a gente fez, a gente conseguiu 3 preços aqui para um imóvel. O preço otimista, o preço de mercado e o preço competitivo. O que são cada um desses preços, Bruno? O preço otimista geralmente é o preço que o pessoal coloca um imóvel no mercado e faz o anúncio. É um preço que geralmente pode ter alguma redução de valores ao longo do tempo, caso o proprietário não tenha proposta, ou às vezes na proposta ele consegue fazer uma redução. O preço de mercado é geralmente o preço que é efetivada a venda, então é um preço que geralmente a gente faz a venda nesse valor. Então, com base na experiência de cada cidade, de cada local, vocês conseguem identificar qual o preço médio de mercado. Às vezes essa variação pode chegar a 10%, 15%, vai depender de cada cidade, de acordo com as propostas que estão tendo no mercado atualmente. Mas isso gira em torno de 10% a 15% aí de desconto que acontece normalmente nos imóveis. Esse competitivo é o quê? É um preço que a gente diz que é como se fosse um preço para venda rápida. É um preço que fica abaixo do preço de mercado para aqueles clientes que realmente têm pressa de vender o imóvel, quer uma celeridade no processo, quer acelerar a venda. A gente recomenda que seja utilizado o preço competitivo. Quando é que eu vou utilizar cada um?
Vai depender realmente da pressa do cliente em vender, vai depender do que ele precisa para efetivar essa venda. Então, vai depender muito do mercado também. Se tiver muita procura de imóveis no mercado naquele momento, às vezes o preço otimista pode ser interessante, ou o preço de mercado, vai depender realmente da pressa do cliente para efetivar aquela venda. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse processo de avaliação, entre em contato no meu Instagram ou deixa aqui um comentário aqui no vídeo abaixo, estou aqui à disposição para ajudar. Forte abraço e até a próxima!